Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É com alegria, queridos, que estamos aqui mais uma noite, os 12 dias proféticos, 12 dias de expectativa, de bênção, onde a graça do Senhor tem nos fortalecido e tem nos encorajado a vencer. E esse ano eu ganhei um presente especial. Eu estou ministrando no mês de março. A bênção está sendo liberada sobre o mês que eu faço aniversário. E como é bom saber que esse amor trouxe libertação. Como é bom saber que esse amor mudou a nossa história. E de especial mudou a minha história. E também mudou a sua. Amém? Eu trouxe um tema para a gente pensar nessa noite, que tem a ver com libertação. Eu quero que você pense comigo nessa noite com o tema transformados pelo amor. Todo aquele que é transformado pelo amor, ele é liberto. Não tem aquele que passe pelo processo de experimentar o amor de Deus, que não seja liberto dos seus medos, das cadeias, das mentiras de Satanás, dos orgulhos, dos vícios. O amor de Deus, ele faz algo tremendo e muda a nossa história. Eu quero que você fique bem à vontade para pensar sobre isso. Eu quero nessa hora convidar você a colocar a mão no seu coração e orar comigo, dizendo assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, que o Teu Espírito Santo revele-se para mim, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Nós vamos ler 3 textos. Eu quero convidar você a princípio a abrir a Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. E nós vamos ler a partir do verso 13 até o 17. Marcos 3. Glória a Deus. Como diz o nosso irmão Pedro lá de Jauá, não é proibido da glória, hein? Aleluia. Verso 13 do capítulo 3 de Marcos diz assim: E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, o que pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a seu irmão, e a João, seu irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Amém? Vai lá comigo agora, no capítulo 9, do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9, nós vamos ler os versos 54 e 55. E diz assim: E os discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Vai lá comigo mais uma vez, no Evangelho agora de João, por sua feita, no capítulo 13. E nós vamos ler o verso 23 do Evangelho de João 13, que diz assim: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Vamos ler mais uma vez. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado
no seio de Jesus. Quem foi que estava reclinado no seio de Jesus? Aquele que Jesus amava. Amém? Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Aleluia. Irmãos, quando eu estava procurando uma palavra para ministrar essa noite, e o Senhor colocou esse tema no meu coração, transformados pelo amor, e eu recebi um recadinho do pastor Kleber. Eu ainda estava perguntando a Deus sobre o que falaria, e o pastor Kleber disse que iria ministrar o ofertório no mesmo dia, e queria saber qual seria a minha mensagem, que ele queria alinhar as coisas. E eu recebi naquela noite a confirmação de Deus de quem eu falaria. E foi dado a mim, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, falar do profeta ou do apóstolo João, o apóstolo do amor. João, ele tem umas características que parece muito com a gente. E eu queria que vocês entendessem que é muito glorioso quando você começa a entender que as palavras que são reveladas, as histórias que são contadas na Bíblia, é para que a sua história seja identificada com ela e você seja transformado. João, ele se declarava com muita autoridade, aquele que Jesus amava. E ele dizia, olha, e quando Maria anunciou que Jesus tinha ressuscitado, e falou, e Pedro foi na frente, e aquele que Jesus amava foi correndo na frente de Pedro, mas não entrou, ficou esperando Jesus, ficou esperando Pedro. Depois que Pedro entrou, ele entrou de novo. E quando Pedro foi repreendido por Jesus, quando disse, esse não vai nada para ele, aquele que Jesus amava, Jesus disse, o que te importa? Que eu queira que ele viva até que eu volte. João, ele tinha uma alegria muito grande, porque ele reconheceu o amor de Deus na vida dele. E ele é o apóstolo, conhecido como o apóstolo do amor. O evangelho de João é o evangelho que mais retrata o amor de Deus para nossas vidas. Isso é tão forte que João, ele começa contando sobre o verbo que habitou no meio de nós, e ele declara que o amor de Deus, ele é tão forte que quando você o recebe, ele faz de você filho de Deus. Ele te dá o poder de ser chamado filho de Deus. E sabe quem é que é chamado de filho? Aquele que é amado. Só quem é amado é chamado de filho. E sabe quem é que consegue dar vida por outro? Aquele que tem a paternidade. Deus deu a vida, deu o filho amado dele para você, porque ele o tem como filho. Quando você vai ver a história, você vai ver a conversa de João com Nicodemos, você vai ver mais uma vez o amor de Deus sendo revelado, e o Senhor dizendo, olha, aquele que não nascer de novo, aquele que não tiver uma experiência de amor, aquele que não for transformado, não pode herdar ao reino dos céus. E você vai ver Jesus também, João também declarando que quando você se aproxima desse amor, você encontra a verdade, e a verdade te liberta. A verdade de Cristo te dá poder para te libertar. João, ele tinha consciência de quem era Deus na vida dele. João, ele tinha a consciência do que Jesus fez por ele. Ele não somente foi tratado, transformado, como agora ele estava capaz de transformar. Quando você vai ver a história conta que João foi o discípulo amado, era discípulo de João Batista, antes de ser apóstolo de Cristo. Também ele escreveu o Evangelho de João, 3 cartas, o livro de Apocalipse, e foi o apóstolo que morreu mais velho, e morreu de causas naturais. Ele verdadeiramente experimentou a bondade. João, ele teve o privilégio de contar para mim, para você, a misericórdia de Deus, através do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, que é tão temido, tão
assustador. Quando eu olho pela ótica de João, eu vejo João mostrando o livro de Apocalipse como a misericórdia e o amor de Deus sobre a nação de Israel. Porque é lá no livro de Apocalipse, é lá nas histórias de Apocalipse que a nação de Israel vai se redimir e vai voltar para Deus. Isso é prova do seu amor. Mas, queridos, não foi sempre assim na vida de João. João, ele não foi sempre o apóstolo do amor. Ele precisou ser transformado. João, quando ele aproxima-se de Jesus, ele é conhecido de filho do trovão, alguém que tinha um temperamento muito forte. João, o negócio dele era: se tiver de matar, eu mato. Se tiver de fazer, eu faço. Olha, eu sou crente, mas o meu braço não é. Comigo é na ferro e no fogo. O que a lei manda é dente por dente, olho por olho. E aí você vai entendendo que muitas vezes é assim. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram na vida de João e que aconteceu também na sua vida. E eu quero que você viaje comigo, porque eu sei que Jesus, ele quer transformar a sua vida pelo amor dele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você é transformado pelo amor de Deus. Para que você seja transformado pelo amor de Deus, você precisa entender algumas coisas. Por exemplo, João já era discípulo de João Batista. Quando ele é chamado por Jesus, ele foi com todas as suas convicções de fé, com todo o seu temperamento forte, e Jesus chama ele, e o homem era tão brabo, tinha um temperamento tão difícil, que Jesus chama ele de filho do trovão. E eu quero que você aprenda uma primeira coisa. Sabe qual é o primeiro passo importante na sua vida? É você vir para Jesus. Quando você vem para Jesus, Jesus, ele vai olhar para você, e você precisa entender uma coisa: Jesus já te conhece. Você sabia disso? O apóstolo João conta a história que quando Natanael vai se apresentar a Jesus, e ele fica perguntando, diz: por acaso vem coisas boas de Nazaré? E aí Jesus diz: olha, antes que Filipe, se eu não me engano, te chamasse, eu já te vi embaixo do pé da figueira. Antes de você se aproximar de Jesus, antes de você vir aqui essa noite, antes de você criar expectativa em Deus, do que Ele tem para você, Ele já te viu. Ele já preparou esse dia, Ele já preparou essa hora para você. E Ele quer que você seja transformado por esse amor. Por isso eu quero que você entenda algo tão forte nessa experiência de João. Quando Jesus chama João de filho do trovão, Ele está dizendo para João: eu sei quem você é. Olha para dentro de você. O Espírito Santo que habita em você, ele está dizendo para você agora: eu sei quem você é. Eu sei quem você é. Aleluia. Mas o que foi que João fez? Apresentou-se a Jesus. Ele foi para Jesus. Ele foi para o lugar certo. E você também está no lugar certo essa noite. Glória a Deus. Aplaude esse Deus maravilhoso. Aleluia. Quando você vem para o Senhor, você é transformado por esse amor. Para isso você precisa mergulhar nesse amor, trocar os seus valores pelos valores do Senhor.
João, filho do trovão, largou tudo para seguir Jesus. Com essa escolha, ele teve o seu caráter aperfeiçoado. No livro de Lucas, diz que o Senhor passou a noite orando, antes de convocar os 12 discípulos. E quando ele chamou um que tinha dúvida, ele chamou um que era filho do trovão, o outro tinha medo, o outro era questionador. Cada discípulo tinha as suas qualidades e seus defeitos. E Jesus pegou cada um e começou a tratar. João não era diferente. Então veja só, quando você vem para Jesus e você sabe que Ele sabe quem é você, está na hora de você mergulhar nesse amor. Está na hora de você passar a ser tratado por Ele. A palavra de Deus vai dizer que o amor, ele lança fora o medo. O amor, ele quebra cadeias. O amor, ele liberta, porque o amor é Jesus, Jesus é a verdade. E quando você é envolvido pela verdade, as mentiras que foram ensinadas para você desde quando você estava no ventre da tua mãe, as mentiras que foram ensinadas para você a vida toda, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou errado, eu nasci errado, eu vou morrer errado, eu vou ficar errado o tempo todo, é mentira, porque ninguém tem capacidade de mudar a sua vida a não ser Jesus. Jesus pega aquele homem com temperamento forte e vai trabalhando. Sabe o que é que a palavra de Deus diz? Jesus Cristo, ele vai dizer assim, que não pode deitar vinho novo em odre velho, porque senão o vinho novo vai romper o odre velho e vai derramar. Sabe o que é que eu entendo nesse texto? É que quando você vem para Jesus e não deixa que esse amor vá moldando o teu caráter, e não deixa que esse amor vá transformando você, o que é que acontece? Esse amor vai ser derramado e vai sair da sua vida, porque você não está dando lugar para que Ele mude o teu caráter, para que Ele possa fazer de você uma nova história, para que você agora seja canal de bênção para a sua vida e para a vida de outros. É necessário você entender que o Senhor conhece você como você é, Ele sabe os seus defeitos, as suas qualidades, mas Ele tem capacidade de te transformar. Aleluia. Vai para Jesus. Não importa o que você é. Se você é filho do trovão, se você é tímido, se você é arrogante, se você é mentiroso, não importa. João, ele tinha um temperamento muito violento, mas ele tomou a decisão certa. Ele foi para Deus, ele descobriu que Jesus sabia quem ele era, mas ele permitiu ser mudado por Deus. Permita-se ser mudado por Deus, para que você possa ter a sua vitória conquistada. Tem gente, irmãos, que fica um tempo todo na casa de Deus. Tem gente que tem anos de história, mas não permite ser mudado por Deus. Um dia, eu ainda não era pastor, estava ministrando em um culto de aniversário. E quando eu acabei de ministrar, um senhor me procurou e disse assim: você fala muito bem. Eu só espero. Não, ele disse: você fala muito bem, mas tudo isso aí que você está falando, eu já conheço. Eu tenho 40 anos de evangelho. Aí eu disse para ele: puxa, que bom. A idade que você tem de evangelho é a idade que eu tenho de nascido. Você deve ter tido muita experiência. Aí ele disse: mas eu quero que você pegue a sua sabedoria para escolher um pastor melhor do que aquele que estava lá. E eu disse: meu Deus, 40 anos de evangelho, e não deixou o evangelho mudar, porque ele quis mudar o evangelho. E eu lamentei por esse homem, eu chorei, porque ele não permitiu ser transformado. Irmãos, se você for para Jesus, Jesus conhece você.
Mas você precisa deixar ele ser transformado. 2. Permita ser mudado por esse amor. Ser verdadeiro com Deus te ajuda a ser transformado. João era ambicioso, buscava um lugar de destaque. Jesus ensinava que o melhor lugar na vida do servo é servir com amor. Você pensa que a sua caminhada com Deus é fácil? Jesus, ele fala com seus discípulos e ele vai trabalhando, ele vai lapidando cada um deles. Assim também, você está em processo, irmãos. Você está em processo de lapidação. Você está em processo de mudança. E cada dia que a luz for brilhando sobre você, cada vez que a verdade de Cristo for reinando na tua vida, mais você vai descobrir um lugarzinho que você precisa mudar, uma coisa que você precisa mudar. Cada dia, a Bíblia está dizendo que você precisa caminhar e aprender até você chegar à estatura de varão perfeito, de pessoas que está apta para ser levado para o céu, de gozar no seio de Abraão junto com Deus, porque lá é lugar de perfeição, e você só vai para lá quando você estiver perfeito. Então você precisa permitir-se ser mudado, ser lapidado. João, ele caminhava com Jesus, ele estava já aprendendo, mas chega um determinado momento, a história conta que Jesus dá uma ordem para os discípulos: vai lá naquela aldeia dos samaritanos e manda que eles preparem a hospedagem para a gente. E João vai, e quando chega lá, o texto diz que eles pareciam como quem estavam indo para Jerusalém. Os samaritanos disseram: não recebo vocês aqui não entram, vocês vão para Jerusalém. Vocês conhecem a história, os samaritanos não se davam com os judeus, e aí vai. Tiago e João voltou revoltado, chegou para Jesus e disse: mestre, eles não estão deixando a gente entrar lá não, deixa a gente orar para que desça fogo do céu e consuma todo mundo. E agora eu quero que o Senhor deixe orar com respaldo histórico. Elias orou para descer fogo do céu. Agora eu quero que o Senhor deixe a gente orar para descer fogo no céu, para matar todo mundo, porque Elias orou. Agora eu sou um crente regenerado pelo sangue de Cristo. Agora eu tenho autoridade para orar e matar quem é que eu queira. Eu não vou mais usar arma, nem pistola. Eu agora vou orar para o fogo do céu descer e matar. Mas você está em processo de lapidação, amém? João estava em processo de lapidação. E muitas vezes a gente caminha com Cristo, muitas vezes a gente anda com Cristo, mas a gente não quer os valores de Cristo para a nossa vida. E a gente precisa querer os valores de Cristo para a nossa vida. Aleluia! Não é mais o que eu acho, não é mais o que eu penso, é o que esse amor transformou na minha vida. Quando ele diz isso para Jesus, Jesus olha para eles e diz assim: vocês esqueceram qual é o espírito? Qual é o espírito que vocês regem a vida de vocês agora? Vocês esqueceram que agora vocês não têm mais lugar para serem chamados filhos do trovão? Agora é o meu espírito. E sabe o que é que o texto diz, irmãos? Eu vou voltar lá para ficar guardado em nosso coração. Aleluia. E voltando, verso 55. E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois?
porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Tem muito crente cheio de boa intenção. E como diz um louvor antigo que a gente cantava lá em Calvário, a começar em mim. Tem muito crente que tem boa intenção, quer matar, quer prender, quer apertar o pescoço de um, em nome de Jesus. E muitas vezes a gente esquece que a nossa briga não é contra a carne, nem contra sangue, é contra os principados e potestade. Muitas vezes quando você dobra o seu joelho, você não somente acaba uma violência, mas você restaura uma vida, você restaura uma família. Aleluia. O povo de Jauá está aqui. Aí eu vou dizer, lá vem um pastor de novo com a história. Eu já contei essa história lá em Jauá umas 10 vezes, mais ou menos. E essa história eu aprendi com minha avó. Diz que está perigoso, eu posso já ter contado aqui também. Diz que tinha um vizinho que tinha raiva da irmãzinha que era crente. E todo dia quando a irmãzinha ia varrer a frente da casa, ele já tinha varrido a frente da casa dele e jogava todo o lixo na frente dela porque ele não gostava de crente. E essa irmã ficou irada, ficou revoltada, e todo dia ela chegava e varria e resmungava e blasfemava e dizia besteira, e o vizinho ficava lá do muro dele se acabando de dar risada. Aí diz que é crente, tá vendo aí? E aí um dia essa irmã não aguentou mais e foi orar. Quando ela foi orar, o Espírito disse a ela: faça diferente. E aí ela descobriu que era o vizinho que jogava lixo na porta dela. Aí foi o que ela fez. Ela começou a acordar mais cedo do que o vizinho. E aí ela pegava, varria a casa do vizinho, varria a frente da casa dela, e quando o vizinho levantava para pirraçar ela, já estava tudo limpo. Uma noite, 2 noites, 3 noites, e agora quem não dormia mais era o vizinho. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que quando você abençoa o seu irmão, ou o seu inimigo, perdão, quando você o abençoa, você acrescenta sobre ele brasas vivas sobre a cabeça. E agora quem não dormia, agora quem ficava na expectativa era esse vizinho. Aí um dia ele não dormiu a noite toda, ficou de olho, aí ele acordou e viu. A irmã acordou mais cedo, com paz no coração, e agora ela cantava louvores, varrendo a frente da casa do vizinho, varrendo a casa dele, a casa dela. Senhor, abençoa meu vizinho, Senhor, abençoa minha família, Senhor, traga paz nesse lugar. E esse homem entrou para casa desesperado. Ai mulher, a vizinha me matou, a vizinha me matou. E a mulher disse: como é que a vizinha te matou se você está vivo aí falando igual uma tragamela? A vizinha me matou de lição de moral. A vizinha me matou de lição de moral. Porque o espírito que estava sobre ela era outro espírito. Era o Espírito Santo de Deus. Era o Espírito do amor. Era o Espírito da bondade. Aleluia. Glória a Deus. Quando você vai para Jesus, você tem que permitir que Ele mude o seu caráter. Você precisa ser mudado por esse amor. Você precisa deixar que o Espírito do Senhor transforme a sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele sabe quem você é. Ele sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles. Ele conhece as suas limitações. Ele sabe que a hora que você vacilar, o diabo vai pisar no seu calo para você perder a bênção. Mas Ele lembra para você hoje: você sabe qual é o espírito que te rege. Não é mais o espírito do ódio, não é mais o espírito das trevas, é o espírito do amor. É o espírito que transforma, é o espírito que faz com que
vidas sejam alcançadas. 3, nós já estamos encerrando. Descubra quem você é em Deus. João, ele tinha um temperamento explosivo, queria resolver as coisas do seu jeito, buscava privilégios diante de Deus, foi transformado por esse amor, agora é conhecido como discípulo amado, escritor do Evangelho, que mais revela o amor de Deus, escreveu 3 cartas, o livro de Apocalipse, e declara: eu sou aquele a quem Jesus ama. Aleluia. Você consegue perceber isso? Eu não sei qual foi a sua história, eu não sei os valores que fizeram você chegar aqui, mas eu sei que se você está vivo hoje, é porque você tem provado o amor de Deus na sua vida, você tem provado o cuidado dele. Porque se você está vivo, independente de você servir ao Senhor ou não, é porque o amor dele tem transformado a sua vida e tem a cada dia te dado oportunidade de mudança, oportunidade de viver melhor, oportunidade de ganhar experiência. Esse Deus, ele tem um amor tão grande, que ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E ele vai dizer que cada vez que tem uma investida do diabo contra a tua vida, ele faz com que essas coisas cooperem para o seu bem, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Então ele vai pegar todas as coisas que parece que é o seu mal e vai transformar em vitória, porque a palavra de Deus diz que ele bem sabe os pensamentos que tem sobre você. Não importa o que as pessoas pensam de você, não importa o que estão tentando fazer contra você, o que importa é que você precisa saber o que é que Deus pensa de mim. O que é que Deus pensa sobre a minha vida? E aí ele vai dizer que ele tem pensamentos de te fazer o bem e não o mal. E você precisa declarar todos os dias: eu sou amado por Deus. Aleluia. Eu sou amado por Deus porque esse amor me restaura. Eu sou amado por Deus porque esse amor me liberta. Eu sou amado por Deus porque Ele me amou primeiro. Você só pode experimentar esse amor se você mergulhar nele, se você deixar. Irmãos, o pastor Regi pregou ontem aqui, aquele versículo que o pastor Regi leu, João 3,16, é muito forte. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a segunda parte do versículo diz: para que todo aquele que nele crê. Tem muita gente que o amor de Deus está passando e ele não está experimentando, porque ele não quer, não decidiu no seu coração declarar e ser amado por Deus. Você precisa não somente saber desse amor, você precisa viver esse amor. A palavra de Deus vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Mas quando você ouve essas palavras e pratica, é como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Isso quer dizer: eu sou amado por Deus, então hoje eu vou viver esse amor. O Senhor só tem pensamentos bons a meu respeito. Eu vou viver esses pensamentos bons de Deus hoje. Isso é mudança de vida, isso é terapia, isso é libertação, isso é vitória. Sabe, quando você entende isso, quando você vive isso, não tem arma, não tem cilada de Satanás que venha te destruir. Olha o que o salmista declara, Salmo 124: se não for ao Senhor, agora diga, Israel,
Se não for ao Senhor que estivesse do nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivo. Eles teriam quebrado os nossos ossos, assim como o leão faz com as suas presas. Se não for ao Senhor, sabe o que é que você precisa entender? O inimigo, ele sempre vai tentar te tragar. O inimigo, ele sempre vai tentar tirar a tua paz. O inimigo sempre vai querer tentar paralisar você. João morreu de boa velhice, mas João foi preso. João foi para se parar na ilha de Pátimo. E quanto mais apertava a corda de João, mais o Senhor se revelava para ele. As 3 cartas de João foram escritas em média dos anos 70 depois de Cristo. Nesse momento, muita coisa estava vindo sobre a igreja. O evangelho estava sendo distorcido, muitos enganadores, o evangelho estava perdendo efeito. Mas o amor de Deus envolvido na vida de João era tão grande, que João começou a escrever cartas, para que as pessoas fossem encorajadas a permanecer na fé. A sua história, a sua vida é uma carta aberta. E Deus quer escrever através de sua vida, para que outras vidas sejam curadas, para que outras vidas sejam transformadas. Mas você precisa todo dia bater no seu peito e dizer assim: eu sou amado por Deus. Aleluia. Queridos irmãos, eu não sei como você se vê. Que às vezes você já olhou para uma pessoa depressiva? Às vezes você olha para a pessoa e diz: menino, como você está lindo, como você está linda. Tô nada, tô gordo, tô gorda. Eu sou zarolho. Ah, esse óculos não caiu bem. As pessoas querem te encorajar e você está mais para baixo do que puleiro de pato. Mas como é que você se vê? Comece a se ver como Deus te vê. Você é amado do Senhor. Você é amado de Deus. Comece a ver isso. Diante de Deus, comece a dizer o quanto você precisa dele, e comece a permitir ser transformado por ele. O amor de Deus, ele vai mudar, ele vai moldar o seu caráter, para que você possa servi-lo em amor. O amor de Deus, ele vai mudar o seu caráter. Queridos, você já viu como Pedro era turrão, determinado? Pedro muitas vezes se ousou a ser conselheiro de Deus, de Jesus. Ó, mestre, vem cá, não vai lá não vai morrer por a gente não, que não vale a pena. Quantas vezes o Senhor repreendeu Pedro? Mas esse homem, quando foi transformado pelo amor de Deus, ele vai entrar no templo de Salomão. O homem ia orar 3 horas da tarde, gente. O homem ia orar, o homem estava com sede de Deus para orar. Na hora que ele vai entrar no templo, ele se bate com um aleijado. Deixa eu entrar primeiro para orar, depois eu volto aqui. O homem estava tão determinado do poder de Deus, que ele diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Talvez uma pessoa com caráter, uma personalidade igual a minha, não tinha coragem de fazer isso. Mas Pedro e João tiveram. Deus, ele vai pegar a sua personalidade, do jeitinho que ela é. Personalidade essa que muitas vezes levou você para
praticar coisas erradas. Personalidade essa que muitas vezes fez você pecar contra Deus. Ele vai pegar essa personalidade sua e vai lapidar ela, vai moldar ela para você fazer a vontade dele, para que outras vidas sejam transformadas. Então eu quero convidar você a ficar de pé, e eu quero convidar você a declarar que você é amado pelo Senhor e que você é transformado por esse amor. Aleluia.